Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O nosso entrevistado obteve mais de 65 mil votos nas eleições, está em seu primeiro mandato e já foi 4 mandatos vereador de Campo Formoso. O meu entrevistado de hoje é o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, bem-vindo ao programa Questão de Ordem. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Fernanda, pelo convite de participar desse programa Questão de Ordem. Dizer que é sempre bom a gente ter esse relacionamento com a imprensa, oportunidade, a gente discorrer sobre diversos assuntos, inclusive uma prestação de conta do nosso mandato. O senhor fala em prestação de contas, né? A gente, de certa forma, aqui no Parlamento Baiano e na TV Alba, está fazendo uma prestação de contas para todo o público, né? Para a população. Eu gostaria de saber do senhor a respeito do senhor que foi vereador lá em Campo Formoso. O senhor foi por 4 mandatos vereador, o senhor esteve na oposição, na situação e foi presidente da Câmara. E o senhor agora entrou aqui, ingressou no Parlamento Baiano. Qual a diferença que o senhor sentiu do Parlamento Municipal para o Parlamento Estadual, deputado? É isso, eu tive a oportunidade de ter sido eleito vereador em 2008, minha primeira eleição, 21 anos apenas, e naquele pleito tive a oportunidade de ter me consagrado como vereador mais votado. E já no primeiro mandato, no segundo biênio, 2011-2012, eu fui eleito presidente da Câmara, chapa única, né? Lá no município de Campo Formoso. Fui para a reeleição em 2012, 2016 e, por último, em 2020, quando eu cumpri a metade do mandato, porque concorri às eleições de deputado estadual e consegui a vitória, renunciando no final de janeiro para poder assumir como deputado estadual, representando o estado da Bahia. Então, assim, o parlamento municipal e estadual são mundos totalmente diferentes. A estrutura, as problemáticas, as quantidades de projetos que tramitam, né? Mas assim, a escola municipal, o legislativo municipal me norteou para que não encontrasse tanta dificuldade assim que chegasse aqui no parlamento estadual. Tanto que já articulei e consegui, através da minha bancada e também com a anuência dos integrantes da CCJ, já ocupar o cargo de vice-presidente. Então, assim, a questão legislativa, o regimento interno, tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia, elas se assemelham bastante. Então, assim, dificuldades nesse primeiro momento não encontramos tanto, justamente por ter tido 4 mandatos como vereador e já entendia como funcionava o processo legislativo. Deputado, vereador da cidade está bem próximo ali à população e ao eleitor, né? Já que município pequeno, a população de... Qual o número de habitantes de Aproximadamente 80 mil. Então, 80 mil habitantes. A população está bem próxima, encontra o parlamentar municipal com mais facilidade. Aqui nós estamos na Assembleia Legislativa, no CAB, é um pouco distante. O senhor sentiu essa diferença? Obviamente que os senhores atendem, recebem pessoas, lideranças e tudo, mas o senhor sentiu essa diferença, deputado? Realmente o vereador, principalmente da cidade de médio porte, exemplo da minha, que é um Formoso, você tem uma proximidade maior com o público, com o eleitor, com o cidadão. Mas eu sempre tive um perfil político de visitar bastante. Não aguardava apenas as pessoas virem ao meu gabinete para visitar. Não, eu ia de encontro, visitava os bairros da sede, a zona rural. Lá em Campo Formoso tem uma área territorial muito extensa, são mais de 7 mil quilômetros quadrados de extensão. Então, eu sempre costumei visitar bastante as bases. Tanto que nas minhas votações eu concentrava a média de 50% da votação na sede e 50% na zona rural. E, como deputado, ainda estou com fôlego, né? Porque primeiro mandato chegando agora, praticamente toda semana eu tenho visitado as minhas bases também no interior da Bahia. Não só a minha cidade natal, Campo Formoso, que foi a cidade que obtive a maior votação, mas também outras cidades no interior da Bahia, festividades, eventos, inaugurações, ordens de serviço. Eu tenho buscado estar aproveitando os finais de semana, geralmente na quinta tarde eu já viajo, retornando no sábado, no domingo, para ter esse contato com os munícipes. O eleitor, eu aprendi isso desde o meu primeiro mandato, ele gosta de ter atenção. Eu acho que o político ele não pode se contentar em visitar em eleição em eleição.
você torna a eleição mais difícil, você cria um desgaste com o eleitorado. Então, a partir do momento que o eleitor lhe vê com mais frequência, lhe transmite confiança. Então, é esse meu perfil político que está visitando e espero poder realizar esse trabalho durante o decorrer do meu mandato. Porque as pessoas precisam ver, principalmente no interior, quando o vereador, alguns achavam que o papel do legislativo, do vereador, seria o assistencialismo. E não é. Na verdade, o papel do vereador, além da fiscalização, é também a elaboração de proposições, projetos de leis, indicações, e isso eu fazia com bastante frequência, assim como também vou fazendo um mutirão junto ao meu gabinete para a gente elaborar projetos, não aqueles projetos copia e cola. Por exemplo, uma das bandeiras que eu defendo bastante, fui até autor de um requerimento para uma sessão especial em homenagem à alusão ao Dia do Autismo, que foi um sucesso, diga-se de passagem. Foi recente, né, deputado? Isso, foi na última quinta-feira. É uma bandeira que eu sempre defendi. Lá, eu me orgulho de dizer que lá no meu município, até então, até enquanto eu fui vereador, todos os projetos voltados ao autismo, à inclusão social, foram da minha autoria. E eu espero também estar protocolando projetos de natureza de políticas públicas inclusivas aqui na Assembleia Legislativa. Agora, para que esse projeto chegue, eu vou sentar com as associações, eu vou captar opiniões das associações, até porque, principalmente as associações de pais de autistas, é quem vivencia o dia todo, o dia a dia. Não adianta a gente pegar um projeto que foi sucesso no estado de São Paulo, que foi sucesso no estado do Rio, e trazer para cá. Você tem que ouvir os pais, você tem que ver a real necessidade. O diagnóstico também não é fácil, né, Não deputado? É fácil e, infelizmente, a gente ainda encontra muita dificuldade de aceitação por parte dos pais. Muito preconceito Isso ainda. que eu ia falar, preconceito. Mas a gente consegue vencer. O importante é que haja a união dos poderes. Nesse caso, eu digo que sempre tem que haver o envolvimento dos três poderes, porque existem momentos em que o autista, o deficiente, ou qualquer cidadão que necessite de uma política inclusiva, não encontre um amparo em determinado município. Então, se faz necessário a sensibilidade do judiciário através de interpelações, de alguma ação para poder obter algum recurso para o portador do autismo. É necessário que disponibilize mediadores na sala de aula, porque é todo um processo que... Agora, como foi que o senhor necessário. abraçou essa causa, deputado? Interessante. Meu filho hoje tem 8 anos, né? Ele tinha uma babá, que até hoje trabalha com a gente, Lourdinha, e a gente estava num evento em Senhor do Bonfim, cidade vizinha de Campo Formoso. Na época, eu e minha esposa. E o telefone tocou várias vezes, eu não vi a ligação, estava numa festividade. Né? Quando olhei o celular, tinha mais de 15 ligações, de minha mãe, de outros. Então eu retornei e recebi a informação que a filha da nossa babá tinha tido uma convulsão e estava hospitalizada. Eu, de imediato, retornei a Campo Formoso. Quando chegamos lá, vimos que ela estava tendo ataques convulsivos e se foi necessário uma transferência, né? Existe a famosa regulação, né? Aí se fez necessário uma transferência para a cidade de Petrolina, que dá aproximadamente 150 quilômetros de Campo Formoso. Lá foi com o procedimento, conseguiram estancar aquela convulsão e foi diagnosticado, após várias análises, vários exames, que ela tinha o autismo, né? Então, é uma criança, a filha dela é uma criança hiperativa, uma criança carinhosa, mas que tem alguns receios. Para você ter uma ideia, uma das poucas crianças que ela gosta de conviver é o meu filho. Porque já deve ter sido criado juntos, né? Então, aquilo me abriu os olhos de que necessitava a gente buscar políticas públicas mais voltadas ao setor inclusivo, à inclusão social. E aí comecei a estudar, a pesquisar. E teve dificuldade, o senhor falou de transferência. Qual foi a principal dificuldade nessa transferência, deputado? Encontrar o médico especialista. Especialista, né? Especialista. Aí começamos, eu abraçar essa causa, vestir essa camisa do autismo, aí comecei a sentar, criamos uma associação dos pais de autistas lá no município,
Nas eleições de 2020, com o meu candidato a prefeito, eu fiz questão de marcar uma reunião entre o prefeito, o candidato à época e os pais de autistas, para que eles expusessem quais são as dificuldades que eles tinham, o que, no caso de uma vitória do prefeito, o que é que eles pleiteavam. E uma das dificuldades, que eu acredito que nós temos 417 municípios, nós temos cidades de grande porte, médio porte, mas temos mais de 40% de cidades de pequeno porte que não tem estrutura financeira, que só sobrevive com o FPM, que não tem nenhum outro tipo de receita. Então, uma das demandas que nós conseguimos implantar naquele município foi a contratação de um neuropediatra. Uma consulta com o neuropediatra é de mais de R$ 600. Para uma família que não tem condição, você... Quase metade de um salário mínimo, Justamente, né, a família que não deputado? tem condição. Então, nós conseguimos implantar, criamos um centro com fonoaudiólogos, com psiquiatras, com psicólogos, porque eu falei, a gente é preciso também esse trabalho de conscientização, de aceitação, que muitos pais vestem a camisa, abraçam, outros não querem acreditar o porquê que o filho nasceu com autismo. Então, a resposta é que até hoje a gente não sabe o porquê nasceu, mas nasceu. E se nasceu, tem que encarar o problema de frente. Então, é isso que a gente está buscando nos municípios. E, se vocês percebem, é uma pauta que está bastante discutida em todo o país. Deputados federais, senadores, prefeitos com realização de congressos, simpósios voltados ao autismo. Então, isso é bacana, ajuda muito na política pública social. Né? Deputado, é uma forma de acolhimento, não apenas para a criança, né, que tem o autismo, mas para toda a família. Eu entrevistei, acho que há uns 10 anos, na época eu era da TVE, e eu lembro que eu entrevistei uma senhora que teve 3 filhos trigêmeos, os 3 com síndrome de Down. E quando eu cheguei para entrevistá-la, eu questionei, né, como estava sendo a vida dela, as principais dificuldades. A primeira coisa que ela me disse foi: o meu marido me abandonou porque ele disse que não aguentava toda essa carga, né? Então, deixou a mulher sozinha para sustentar 3 filhos com todas as dificuldades, né, deputado? Acho que é por isso que precisa isso. Por isso esse trabalho mental se faz necessário. Esse era o momento em que ela mais precisava. Né? Mas eu não costumo julgar, porque o ser humano ele é passivo de momentos. A nossa mente, ela, por mais que tenha sido uma atitude totalmente deselegante, uma atitude, para não ser ríspido, né, com a resposta, foi uma atitude de covardia, mas a gente não sabe também o que se passava na mente daquele pai. A gente não sabe quais eram as condições que o pai tinha de olhar para um lado, olhar para o outro. Meu Deus do céu, eu não tenho condição de dar o tratamento de meu filho, eu não tenho condição de trazer o alimento para a minha casa. Então, antes da gente fazer o julgamento, tem que analisar um contexto geral, saber quais as vulnerabilidades que cada casa, que cada família vive. Mas eu vejo como um ponto positivo, Fernando, é que essa bandeira tem crescido, as pessoas estão dispostas, pelo menos é o que aparentam estar dispostas a abraçar essa causa. E a gente torce, uma frase que eu frisei bastante no dia da sessão especial, é que aqueles discursos proferidos saiam do papel. Não adianta, eu sou defensor do autismo, eu defendo a inclusão social, mas só ficar na fala em tribuna, só ficar em entrevista, não vale. Então é por isso que eu estou sempre em contato com representantes de associações, colocando projetos de lei declarando de utilidades públicas, porque uma vez essa associação declarada de utilidade pública, ela está apta para celebrar convênios. Então, assim, mas fico feliz também por outra situação. Nessa casa, eu já vi diversos deputados defender a mesma causa. Isso é bom, que é um momento de união de forças, independente de questões partidárias e qual partido seja. Importante a gente fazer essa política inclusiva. Deputado, como foi a expectativa do senhor de ingressar aqui no Parlamento Estadual? O senhor é um jovem parlamentar, já ingressou no Parlamento sendo vice-presidente, né, da Comissão de Constituição e Justiça, uma das principais comissões aqui do Parlamento. Eu acho que é a principal comissão do Parlamento, onde se vota, se passa os projetos para serem aprovados. Como o senhor assumiu essa responsabilidade, deputado? Já que as comissões, eu costumo dizer que é o coração aqui do Parlamento, né, baiano. É isso.
logo quando nós tomamos posse, que houve a discussão entre as bancadas, para as indicações para as comissões, eu de imediato sinalizei que teria interesse na CCJ. Caso minha bancada indicasse, eu ficaria satisfeito em ocupar a CCJ. Porque é a principal comissão, todos os projetos ela tramitam nessa comissão, a gente discorre sobre assuntos importantes, então já fui presidente de CCJ, já ocupei relatoria no Parlamento Municipal, então eu tinha um certo conhecimento e fiquei feliz pela indicação. Mas ao chegar lá, me deparei com situações nada agradáveis, inclusive já expus nas reuniões, que são as demoras nas tramitações. Nós temos projeto tramitado de 2007, de 2006, nós estamos em 2023. Então, se faz necessário, já propus à presidente Maria del Carmo, já coloquei para apreciação de todos, se faz necessário que se faça um mutirão para tramitar os projetos, para dar seguimento. Mas como seria esse mutirão, deputado? Ele seria dividido por temas específicos? Porque muitas vezes você acha que há repetição de projetos? Muitos. Para você ter um projeto de 2007, aí entrou um deputado na legislatura de 2010, protocolou o mesmo projeto. Aí esse deputado já perdeu, entrou outro em 2015. Aí entramos nós agora, protocolamos o mesmo projeto, sem saber se esse projeto já está tramitando. Tem projeto da mesma natureza, com 4, 5 projetos protocolados. Tem que ter uma triagem, se faz necessário, um sistema, e aí é necessário que a mesa diretora possa estar estudando a possibilidade dessa triagem, até para otimizar o tempo, para evitar o constrangimento de um parlamentar que se dedica a elaborar um projeto de lei, ao protocolar, vislumbra que já tem 4, 5 da mesma natureza. Então, assim, e sem contar que otimiza para os deputados. O projeto está tramitando, tem que ser votado. Eu penso isso, o negócio de arquivar projeto, de segurar projeto de comissão. O deputado protocolou, o Poder Executivo protocolou, tramita-se. Ou aprova ou reprova. Agora, ficar um projeto pendente na comissão, eu sou totalmente contra. O senhor, como vice-presidente do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça, qual a opinião do senhor? Eu sempre questiono aos parlamentares que muitos legisladores dizem que se vota mais projeto do Executivo aqui no Parlamento do que do próprio Legislativo. Se o senhor concorda ou não concorda, mas antes nós vamos para um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, no bloco anterior eu questionei ao senhor o que eu pergunto sempre aos deputados, se o senhor acredita que se vota mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo aqui no Parlamento baiano. Olha, dentro desses 3 meses que aqui estou, eu tenho visto votar pouco projeto, tanto de Executivo como do Legislativo. Mas que as prioridades têm sido o projeto do Executivo, isso é fato. Exceto quando existe acordo entre as bancadas, como há 15 dias houve, e que se incluem projetos de autoria legislativa. Mas quando chega um projeto do Executivo, se tem uma celeridade diferenciada do projeto do Legislativo. Então, assim, eu acho que se faz natural essa pressa do Executivo, se faz natural, é natural que se tramite com uma certa urgência, mas que também seja assim com os projetos oriundos do Legislativo. Porque, até em respeito, eu volto sempre a frisar isso, um dos papéis prioritários do representante legislativo, do deputado, do vereador, é a elaboração de proposições, projeto de lei. De que me adianta eu apresentar um projeto se esse projeto não tramita, se esse projeto não vota? Tem projeto de deputados que já faleceu. Entendi. Então, assim, ou se coloca em pauta para que a gente vote. Aí volto a lhe dizer, o voto do parlamentar é de foro íntimo de cada um. Às vezes segue a orientação de bancada, mas tem um requisito de se não quiser seguir. Mas, se faz necessário, que coloque para votação. Vote favorável, vote contra, mas vote o projeto. Deputado, o senhor faz parte do União Brasil, que a legenda fez 10 parlamentares, tão grande quanto a do PT. Acho que o PT fez 9 ou 10 parlamentares, se eu não me recordo direito.
Qual a opinião do senhor a respeito da oposição aqui no Parlamento baiano? O senhor acha que a oposição tem sido aguerrida? O senhor acha que está precisando ser mais aguerrida? Qual a opinião do senhor a respeito disso? A primeira oposição teve um desfalque no primeiro dia. Deputados que foram eleitos na oposição se renderam ao governo de imediato. Eu fui já vereador nesses 4 mandatos, só fui situação 1 mandato. Fui oposição por 3 mandatos. Para mim, ser oposição ou ser situação, eu sei lidar com as 2 situações e tem políticos que só sabem lidar com o poder. Isso me diferencia. Eu sei lidar, sei fazer política na diversidade, tanto na situação como na oposição. Então, diversos deputados que foram votados faziam campanha com um grupo político que até novembro, não aguentou fevereiro, já estava com outro. Respeito, não comum com a opinião, mas respeito. Então, assim, nós temos hoje pouco mais de 1/3. Mas eu digo sempre nas reuniões com a bancada, quando se tem uma oposição unida e coesa, esse 1/3 faz diferença. Agora, se cada parlamentar pensar apenas em si, se contentar em se calar por uma proposta de emenda, por isso e aquilo, então não fortalece, fica uma bancada fragilizada. Mas hoje ainda está recente, por mais que somos uma bancada oposicionista, eu acredito que a oposição tem que ser ainda um pouco maleável, pelo menos os 6 primeiros meses de gestão do governo. É um governo de continuidade, o governador Jerônimo é um governo de continuidade, de 8 anos de Wagner, de mais 8 de Rui. Então, não é dizer que entrou agora, que precisou fazer uma transição, que é uma equipe nova. É uma equipe que já vem trabalhando há muito tempo. Mas, mesmo assim, é uma nova cabeça, é um novo governo, um novo pensamento. Então, não adianta fazer uma oposição por fazer, torcendo para quanto pior, melhor. Nós devemos fazer uma oposição coerente, apontando os erros, mas também mostrando os acertos, apresentando soluções de como o governo deverá agir. Então, hoje, eu acredito que a oposição está uma posição firme e que também flexível, buscando o entendimento, sem querer trazer nenhum tipo de prejuízo para a administração do governador Jerônimo. Agora, projetos que cheguem, que não sejam de interesse da sociedade, que não seja de interesse do servidor público, não seja de interesse do povo baiano, aí haverá, pelo menos da minha parte, eu já garanto, total rejeição. Projeto que chegou a esta casa, a exemplo do aumento do Plan Serve, o meu voto, minha bancada pode todinha votar favorável, o meu voto é contra. Deputado, ontem, eu estava lendo o livro 48 Leis do Poder e também fui ler algumas coisas que eu escrevi durante a campanha. Aí eu estava vendo os 15 mandamentos de ACM, do ex-senador ACM. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler. Em um dos mandamentos, ele diz o seguinte, que não importa se o político está na oposição ou na situação, se ele tiver brilho, ele se destaca. O senhor acredita nisso? Sim, acredito, é que eu acabei de falar. Já militei na política de oposição e de situação, soube lidar com as mesmas situações. E ainda digo mais, tem momentos que você na oposição brilha mais do que quem está na situação. A cobrança é menor. Como é que você é deputada do governo, eu sou deputado de oposição? Eu não tenho o que ofertar o que você tem, um exemplo, por ser deputado ligado ao governo. Se eu disser um não bem dado, o pessoal até entende. Mas quem está no governo e disser um não, qual vai ser a justificativa? Não estou conseguindo por quê. Então, assim, o brilho nasce na pessoa. Agora, a forma de conduzir o seu destino político compete a si. Não acredita, é muito de personalidade e é muito da forma como você lida com as situações, com as adversidades. O respeito tem que ser empregado. É isso. Sou oposição, mas tenho um respeito ao governo. Sei respeitar os meus adversários. Me dou bem com o líder do governo. Na verdade, eu me dou bem com todos aqui na casa. Isso é reciprocidade de respeito. Agora, quando também é para cobrar, eu espero que os mesmos compreendam, porque eu venho aqui para representar a população. Quis o destino que meu candidato a governo tenha perdido as eleições e eu ficasse na oposição. Mas eu não vou chegar aqui para ofender governo, para ofender ninguém. Mas vou apontar os erros,
mostrar soluções, isso pode ter certeza que farei. Deputado, para a gente terminar, vamos falar rapidinho da eleição municipal aqui na capital baiana, Salvador. O senhor do União Brasil, do ex-prefeito de Salvador, Assemineto, né? Que também terá o candidato Bruno Reis à reeleição. Qual a expectativa do grupo em relação à reeleição de Bruno Reis aqui em Salvador, na capital baiana, na primeira capital do Brasil? Isso, Salvador tem vivido anos de transformações. Se a gente observar quem era Salvador antes da gestão de Assemineto, com a continuidade de Bruno Reis, e pós o mandato deles, a gente percebe um verdadeiro canteiro de investimentos, de obras. Existem falhas? Existe. Se você me disser que existe uma gestão perfeita, eu desconheço. Mas o bom é que eles buscam as soluções e, assim, Assemineto saiu com mais de 80% de aprovação, sendo eleito por 7 anos consecutivos como o melhor prefeito do Brasil. Bruno entrou um pouco ainda com aquela sombra, o candidato de Neto. E ele está conseguindo desvincular e mostrar sua identidade própria. Hoje, Bruno Reis tem um poder de articulação muito grande, tem um poder de obra e um fôlego para fazer política que eu desconheço de já ter visto em algum político. Bruno Reis amanhece numa ordem de serviço, de inauguração, vai atender no gabinete, à noite já está em outro lugar, o que lhe credencia, pelo que a gente acompanha nas pesquisas, ter uma ampla vantagem em relação aos nomes que são propostos até o exato momento. Mas eu digo sempre, política se ganha com trabalho e nas urnas. Por mais que você esteja com a vantagem, e a eleição de governo mostrou isso, Neto tinha uma vantagem, mas no poder de articulação do governo, a força da máquina prevaleceu. Então, para as eleições municipais de Salvador, eu não acredito em surpresas. Posso estar enganado, o voto é individual, é democrático. Confio muito e acredito na alternância do poder, mas acredito que ainda não seja agora. Bruno Reis tem feito um bom trabalho e acredito plenamente na sua reeleição. Deputada, a última pergunta. O senhor pretende ser candidato a prefeito de Campo Formoso? Nunca passou por minha cabeça. Assim, eu tenho um perfil legislativo, 4 vezes vereador, 1 vez deputado, mas sou soldado de grupo. A gente que representa grupo político, as pessoas confiam, nunca pode dizer sou ou não sou. Porque pode acontecer um momento em que meu nome seja o melhor nome para que se vença as eleições. Então, pode ser que aconteça. Júnior, você tem o desejo de ser prefeito? Você pretende, está trabalhando para ser o candidato a prefeito? Não. Até então, não penso. Penso em seguir o crescimento no legislativo, estadual para federal, crescer dentro do meu perfil que eu mais me identifico, que é o legislativo. Mas, se for da vontade de Deus e da população no futuro, a Deus pertence. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui na TV Alba. Espero tê-lo mais vezes aqui no Questão de Ordem. Quero agradecê-lo e parabenizá-lo também por participar, ser o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça já no seu primeiro mandato. Obrigada, deputado. Eu que lhe agradeço, Fernanda, a toda a produção, toda a equipe que trabalha contigo, uma equipe de excelência, me colocando sempre à disposição. É sempre importante a gente ter esse bate-papo, para as pessoas conhecerem melhor o nosso perfil político, conhecerem o nosso mandato. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.